Nós vamos continuar a exposição que estamos fazendo no Salmo 119. Abram lá suas Bíblias, no Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49. Nós chegamos na 7ª letra do alfabeto hebraico. Veja aqui na sua Bíblia, há algumas letrinhas no início de cada trecho que estamos tratando. E eu já expliquei várias vezes aqui nas mensagens passadas o porquê disso, né? Um salmo escrito de maneira acróstica, com 8 versículos iniciando com cada letra, e chegamos nessa letra que vai do versículo 49 até o 56, o Zayin. E obviamente cada trecho desse não é só separado por uma letra do alfabeto hebraico, mas vocês perceberam como cada um tem um subtema relacionado à palavra de Deus, que é um tema principal deste salmo, um cântico, um louvor à palavra de Deus. Então os versículos 49 a 56 dizem assim, acompanhem a leitura. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Vamos orar. Senhor, mais um domingo estamos aqui para cultuar ao Senhor e ao cultuá-lo, aprender mais de quem o Senhor é e da tua palavra e sermos por ela transformados. Esta é a nossa oração para este momento aqui, Deus. Senhor, abra o nosso entendimento a respeito do que o Senhor quer nos ensinar, de como o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que não possa ser apenas uma leitura, uma explicação e aplicação da tua palavra, mas que de fato os nossos corações estejam abertos para ouvir a voz do teu Espírito, falar aos nossos corações. Que cada um aqui, a partir do meu coração, possamos estar com este desejo profundo do nosso ser de aprender mais sobre o Senhor e sobre a tua palavra. Por favor, Deus, nos abençoe e nos guie neste momento, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido falar na famosa decoreba, a palavra popularmente conhecida para aqueles que estão próximos do vestibular. Sabe o que isso significa? É quando você precisa decorar um monte de coisa para passar numa determinada prova. A nossa educação moderna não preza tanto pela arte de memorizar fatos, tanto é que cultivou colocou este apelido, essa decoreba. Parece que você decorar coisas, decorar informações e decorar coisas, sim, isso é ruim para a nossa formação. Geralmente é isso que a gente ouve por aí quando lida com educação e essas coisas. Mas nem sempre foi assim na história. Você dá uma olhada em quase toda a educação, começando por Platão, um dos grandes pensadores gregos, passando por Quintiliano, um dos grandes pedagogos romanos, e por toda a Idade Média, naquilo que é chamado de educação clássica. Uma das grandes virtudes na educação era justamente a memória, era justamente guardar informações, reter informações. Isso porque nós só conseguimos pensar a partir do momento em que essas informações estão na nossa mente. O que a nossa sociedade quer fazer é formar um monte de livres pensadores, pessoas críticas, sem sequer ter a quantidade de informações suficientes na sua mente. É isso que o salmista vai mostrar aqui agora. Sem a palavra fixa em nossa mente, nós não lembraremos da palavra de Deus.
E sem a lembrança da palavra de Deus é impossível obedecê-la. Exatamente esta a premissa do salmista. Veja que esse trecho é estruturado justamente por uma palavrinha em hebraico, que começa com essa letra Zayin, né, que rege todo este trecho, que são as únicas 3 ocorrências em todo esse Salmo 119. Ou seja, ele vai concentrar essa ideia da lembrança aqui neste Salmo. Em primeiro lugar, ele faz um clamor, no versículo 49, lembra-te da tua palavra ao teu servo. E depois, por 2 vezes, ele vai, uma espécie de uma declaração a Deus. Versículo 52, lembro-me, Senhor. E o versículo 55, de noite, lembro-me do teu nome. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê a garrafinha? Ei. De noite, lembro-me do teu nome. Então veja que o texto é norteado por isso. Há um clamor por uma lembrança vivificadora. Vocês vão entender o que eu quis dizer com esse título que eu dei para esse primeiro trecho. Depois há uma declaração de uma lembrança cantada ou digna de ser cantada. E depois uma lembrança digna de ser obedecida. E é assim que nós estruturaremos o nosso trecho, de acordo com essas 3 palavras que só ocorrem aqui neste Salmo 119. Então o Salmo inicia assim, versículo 49, acompanha aí nas suas Bíblias. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Esse termo palavra, que já aconteceu outras vezes neste Salmo, pode ser traduzido também, como talvez algumas versões trazem aí, como promessa. De fato, a palavra de Deus, que se confunde muitas vezes com a promessa que Deus faz, a promessa de Deus e a própria palavra de Deus, é aquilo que trazia esperança para o judeu. Porque isso estava pautado não em circunstâncias, mas em algo que não só era muito concreto, mas também era incondicional, que é a promessa de Deus. Dá uma olhada, por exemplo, volte umas páginas para o Salmo 105, apenas umas páginas aí, e olha do versículo 7 a 11, como essas palavras vão aparecer aqui também, mas o trecho vai ser mais explicativo daquilo que trazia esperança para o judeu, e daquilo que traz esperança para nós também. Os versículos 7 a 11 do Salmo 105 diz assim: Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações, da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Ou seja, é justamente essa promessa, essa palavra pautada na aliança, que dava esperança e consolo para o salmista. Porque se nada mais, ou se outra coisa servir para nossa esperança e nosso consolo, estamos perdidos. Imagine se a esperança da nossa vida estivesse pautada na nossa obediência a Deus. É provável que no final de uma semana, para ser bem otimista, porque às vezes pode ser no final do mesmo dia, você durma desanimado dizendo: pode ser que eu minei a minha esperança no dia de hoje, porque eu acordei desejando ser santo, mas como Paulo escreve, eu encontrei no meu corpo uma outra lei guerreando contra a lei do Espírito, e bem que eu quero fazer eu não faço, mal que eu não quero fazer, este eu faço, e a gente pode chegar no final do dia e dizer: minei toda a esperança e todo o meu consolo. Mas graças a Deus que a nossa esperança não está na nossa obediência. A nossa esperança e o nosso consolo também não estão nas circunstâncias. Bom, se a gente dependesse de circunstâncias favoráveis para a gente colocar a nossa esperança, é bem provável que você já teria mudado de país. Na verdade, é bem provável que a gente tivesse mudado de planeta, porque está difícil, em algum canto deste mundo, colocar a nossa esperança, a nossa confiança. As coisas são muito incertas e mudam, e quando você pensa em criar uma expectativa de vida,
Tudo pode acontecer. Isso não vem de hoje. Talvez alguns lembram quando veio um certo presidente e rapelou tudo que as pessoas tinham na poupança. Imagine só as pessoas colocando a esperança, a expectativa. Poxa, alguns viveram isso aqui, né? E colocando lá o seu dinheirinho e tudo mais, e da noite para o dia, tudo se acaba. Veja, essas coisas são muito fúteis para nós colocarmos a nossa esperança e o nosso consolo. Mas tem algo que não muda. Tem algo de fato firme o suficiente para depositarmos a nossa esperança, que é a promessa de Deus, feita na sua aliança conosco. Imagine que privilégio. Deus faz uma aliança conosco pela salvação em Cristo Jesus e diz para nós que de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja, de maneira nenhuma o lançarei fora. A palavra diz que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Nem você mesmo pode separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. E Paulo vai dizer lá que nem morte, nem vida, nem tribulação, perseguição, angústia, nem anjos, nem demônios, absolutamente nada. Porque ele decidiu entrar em um relacionamento conosco de aliança, e uma aliança que é uma promessa, uma aliança que é possível se firmar como uma esperança e um consolo para esta vida. A mesma esperança, o mesmo consolo que o salmista tinha, que é também a esperança e o consolo que nós temos. E por isso que ele escreve: lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. É esta palavra, é esta promessa, é a aliança que o Senhor fez. É só nisso que eu posso basear a minha esperança, especialmente quando os momentos são desfavoráveis. Olha o versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Irmãos, é muito interessante isso. Deus nunca promete nos livrar dos sofrimentos. Na verdade, Ele promete nos livrar do sofrimento, mas não aqui. Talvez demore um pouquinho, mas um dia todo mundo vai ser liberto do sofrimento. A Bíblia fala que vamos estar em um lugar que não vai haver mais choro, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá morte, mas essa promessa não é para cá. Talvez em alguns momentos nós passemos bons momentos nessa vida, sem tantos sofrimentos assim, mas isso dura pouco geralmente. A vida é sempre aquela montanha-russa em que você pode esperar que depois de uma ladeira vai vir algo, aquela semana que todos os seus filhos ficam doentes, e para piorar o pai e a mãe também. Todos, cada um com uma coisa. Isso vai acontecer, um problema financeiro, um problema de relacionamento, os sofrimentos fazem parte da nossa natureza. Converse com alguém durante a semana e é raro você ouvir alguém que não está passando por algum tipo de sofrimento nessa vida. Talvez a pessoa esteja muito bem financeiramente, mas mal de saúde. Talvez a pessoa esteja muito bem de saúde, mas mal financeiramente. Talvez a pessoa está bem de saúde, bem financeiramente, mas está sozinha neste mundo, doido para arranjar alguém para poder dormir ao lado e não tem ninguém. Todo mundo passa por algum tipo de sofrimento nessa vida, e a Bíblia nunca promete que nós veremos uma vida sem sofrimento. O que a Bíblia promete é exatamente isso que está dizendo aqui. Esta aliança, esta promessa é o nosso consolo no sofrimento. Mais do que ser liberto do sofrimento, a grande beleza do Evangelho é passarmos pelo sofrimento com consolo, com uma esperança, baseado não numa expectativa lá na frente de algo melhorar. Não é porque você está com uma dificuldade no mês, mas talvez o mês que vem seja melhor. Não é essa a esperança. Não é a esperança de que, quem sabe, os remédios te curem dessa doença. Não é esse tipo de esperança no sofrimento. Porque esse tipo de esperança não ajuda muito para aquele momento que nós estamos passando. Aquele gente está sofrendo do mesmo jeito, porque talvez os remédios funcionem, talvez não. Isso não é uma esperança muito confiável. Agora, passar por sofrimento com a promessa da presença de Deus, do amor de Deus em nossas vidas, do cuidado de Deus, de saber que nada ocorre, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem a vontade de Deus ali agindo em nossas vidas, sabendo, como Paulo diz em Romanos, que todas as coisas
cooperam para nosso bem. Ou seja, sofrimento não é uma obra do acaso, sofrimento não é uma obra de Satanás em nossas vidas, sofrimento é Deus mostrando para a gente como Ele é suficiente nas nossas vidas. E isso nos consola nos momentos de dificuldade. O salmista sabe disso. Por isso que ele clama: lembra-te da tua palavra, porque este é o meu consolo no meu sofrimento. E mais do que isso, é justamente no sofrimento que ele vai dizer: a tua promessa dá-me vida. Literalmente aqui, o trecho diz: a tua promessa vivifica a minha alma. Quando a gente está sofrendo, geralmente a nossa tendência é cair num desânimo, um pouco de autocomiseração, um pouco de dó de si mesmo, né? Poxa, bem eu estou sofrendo. E isso pode trazer aquele desânimo, a gente não quer mais sair de casa, as coisas são difíceis, parece que a gente olha tudo meio nublado, parece que está tudo ruim, e a gente começa a ficar meio definhando ali. Quando a gente lembra, porém, do consolo de Deus, o salmista diz que o consolo que Deus dá, a palavra de Deus, a promessa, é capaz de nos vivificar, de renovar a nossa alma novamente, mesmo diante do sofrimento. Ou seja, é uma espécie de um paradoxo ambulante o cristão. Porque ele que não é alguém que, diante do sofrimento, está lá definhando e desanimado. Ele é alguém que, diante do sofrimento, tem a sua alma vivificada pela palavra de Deus. Isso é muito estranho. Por várias vezes na história, e a história conta diversos casos desses, em que aqueles que foram martirizados pela palavra de Deus chocaram aqueles que estavam os matando, os martirizando. Tamanha vivificação da sua alma diante da iminência da morte. As pessoas achavam que torturando os cristãos, matando os cristãos, isso fosse deixar a pessoa desesperada em negar a fé, mas o que nós vemos na história são pessoas com as almas vivificadas, mesmo diante da morte, a ponto de chocar aqueles que estavam querendo matar. E a história está cheia de pessoas assim, e a Bíblia também. Você lembrar de Estevão, por exemplo, que diante da iminência da sua morte, olha para o céu e contempla Jesus Cristo em pé, de braço aberto, recebendo ali, mesmo diante da iminência da morte. O texto diz que o seu rosto resplandecia. Isso é uma alma vivificada diante do sofrimento. Veja, os remédios podem trazer cura e trazem cura para o nosso corpo, mas só a palavra de Deus pode vivificar uma alma. Isso significa que todos os dilemas do nosso ser, todos os dilemas da nossa alma são restaurados e vivificados pela palavra de Deus. Se você está com algum problema de saúde, procure o Estevão, procure o Zé, liga para o Ícaro lá em São Paulo, perturba o Arthur lá com o filhinho, né? Vai atrás e pô. Agora, se você está com um problema na sua alma, um sofrimento que você está passando, talvez ansiedade, depressão, uma tristeza profunda, uma angústia, talvez lidando com algum tipo de pecado, de cobiça, de qualquer coisa que esteja atormentando a sua alma, o que o salmista diz é que a tua promessa vivifica a nossa alma. É somente a palavra de Deus que traz cura e vida para as nossas almas. Esse sofrimento que ele estava passando, ele vai descrever qual que era aqui. Olha o versículo 51. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. O sofrimento que ele estava passando é descrito aqui. Aliás, eu já disse isso, há vários vislumbres do Salmo, de que o salmista, por causa da obediência à palavra, passava por um certo tipo de perseguição, de provação de algumas pessoas que estavam querendo minar a sua obediência à palavra de Deus. E aqui eles são descritos como esses arrogantes, como esses orgulhosos. O que é muito sugestivo, porque é justamente aquele que é humilde, e tem que ser muito humilde para ser cristão,
É justamente o humilde que reconhece o estado mortificado da sua alma, uma alma que precisa ser vivificada pela palavra. O arrogante, pelo contrário, é aquele que vai bater no peito e dizer assim: quem disse que eu tenho algum tipo de problema na vida? Quem disse que eu preciso da palavra de Deus? É por isso que a Bíblia diz que Deus rejeita os orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos e os arrogantes, porque eles são autossuficientes e não precisam de Deus para suas vidas. Mas Ele concede graça aos humildes. Tá aí, William, você viu o versículo decorado? Serviu como versículo decorado? Pode ser no meio da pregação? Está valendo? Deus detesta os orgulhosos, mas concede graça àqueles que são humildes. Agora, estes orgulhosos são tão orgulhosos a ponto de serem autossuficientes e zombarem daqueles que reconhecem a sua dependência e a sua carência de Deus. Veja que nada muda debaixo do sol. Os mesmos problemas que o salmista passava são os problemas que nós, como crentes, passamos hoje em dia. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Se a palavra nos traz um consolo diante do sofrimento, se a promessa de Deus é capaz de vivificar a nossa alma, ela renova os nossos ânimos para não nos entregarmos às pressões do grupo. Aquelas pessoas que querem fazer com que a gente desobedeça a palavra de Deus. Não sei se você já passou por isso, mas comigo aconteceu algumas coisas interessantes quando eu estava na faculdade. Vejam, na faculdade, existiam muitas pessoas que não bebiam lá, que não queriam beber e tudo mais, né? Não queriam usar droga. Eu fiz arquitetura, e você sabe que para arquitetura, para o pessoal assim, elevar a criatividade, você precisa se submeter a alguns processos, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Isso é muito comum entre os arquitetos. Mas tinham aqueles que não queriam, obviamente. Curiosamente, aqueles que não queriam por opção, eles deixavam lá de lado. Fica tranquilo. Mas se a pessoa não queria porque é crente, passava 5 anos num tormento, porque parece que assim, eu preciso derrubar o crente. Se eu conseguir derrubar o crente, tudo é justificado. Porque se até ele faz isso, geralmente é assim, né? Se até ele faz isso, então está tudo liberado, a gente pode. Na sociedade ainda, a sociedade tem aquela expectativa de que o crente vai ver uma vida diferente. Né? Até a sociedade ainda resta essa expectativa, ainda bem, por meio da igreja. Então aqueles zombadores, eles não só satisfazem em viver uma vida autossuficiente, arrogante e não dependente de Deus, mas querem levar os outros a fazer isso. E o salmista está dizendo que a promessa de Deus, a aliança de Deus, era tão forte em sua vida que vivificava a sua alma e ele não estava nem aí com esses zombadores. Ele diz, mesmo diante desses arrogantes, desses zombadores, que estão constantemente me zombando o tempo todo, não me desvio da tua lei. Para ele era muito mais importante agradar a Deus do que agradar essas poucas pessoas que estavam atormentando. Irmãos, como é difícil hoje encontrar pessoas que estejam dispostas a ser odiadas pelo nome de Deus. Porque no fundo, nós queremos que as pessoas gostem de nós. Ninguém quer ser mal visto na sua classe, no seu trabalho. Ninguém quer ser mal visto no bairro que mora. Ninguém quer ser mal visto. E claro, você não vai fazer isso de propósito, você não vai ficar atormentando as pessoas para ser mal visto. Mas muitas vezes o fato de sermos cristãos pode ser que acarrete numa situação como essa. Pode ser que pelo fato de ser cristão, e se posicionar como cristão, e dizer não para algumas coisas, e não compactuar quando as pessoas se reúnem numa rodinha para falar mal do chefe, ou falar mal de outros, ou até falar mal de algum membro da igreja, do pastor, e você diz, até na igreja, até infelizmente, e você fala assim, olha, eu sou crente, não vou participar, as pessoas não vão dizer assim, poxa, que legal, que exemplo de vida. É bem provável que vão se reunir para falar mal de você. Justamente porque você não está participando daquela roda. Aliás, se as pessoas se reúnem para falar mal de alguém, é bem provável que quando você sai, eles continuam e o assunto mude. Mas, enfim. Então, você vai ser, de alguma forma, odiado por isso. Você vai sofrer uma pressão para ceder e, poxa, eu não quero ficar mal com o pessoal. Mas o que mais importa para a gente?
Importa agradar a Deus e obedecer a sua palavra? Ou importa ter uma meia dúzia de amigos aqui nesta vida que não vão perdurar para a vida eterna? Veja, o salmista está dizendo, os arrogantes estão zombando de mim, tempo todo pegando no meu pé, mas eu não vou me desviar da tua lei. Este é o clamor dele, nesse primeiro trecho. Lembra-te da tua palavra. O salmista reconhece a sua dependência da palavra de Deus, da promessa de Deus, da aliança. Ele reconhece a sua pequenez. Ele sabe que sem a promessa e a palavra de Deus, ele não consegue resistir a esses ataques, a esse sofrimento que ele está passando. O segundo trecho, então, inicia com esta declaração, não mais um clamor de lembra-te da tua promessa, mas agora uma declaração. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Veja que agora o que parece que o salmista está dizendo é, uma vez que Deus se lembra de fato da sua aliança, porque este clamor é prontamente respondido por Deus, Deus se lembra da promessa que ele fez conosco. Aliás, se você olhar para as Escrituras, sempre Deus está assim, né? Quando toda a terra estava numa devastação, ele fala assim, e Deus lembrou-se de Noé, quando ele estava no meio da arca. E Deus lembrou-se de Abraão, e Deus lembrou-se do seu povo. Deus está sempre lembrando das promessas que faz e nos favorecendo por causa da promessa que ele faz com a sua graça, com o seu favor e com a sua misericórdia. Então o salmista clama pela lembrança de Deus, obviamente isso é prontamente respondido. E agora ele responde a esse clamor com uma declaração de que, Deus, eu me lembro também das tuas ordenanças do passado. E sei que são aquelas palavras que me trazem consolo. Veja, pode ser que diante do sofrimento você não esteja encontrando consolo, você não esteja encontrando a vivificação da sua alma, você não esteja encontrando aquele ânimo para passar pelo sofrimento e esteja se lamentando, caindo numa depressão, numa tristeza profunda, justamente porque não lembramos da palavra de Deus. Lembra que eu disse no começo? Sem a memória, sem a lembrança da palavra de Deus, é impossível vivermos uma vida que agrada a Deus. E o salmista está dizendo, porque eu lembro da tua promessa, das tuas ordenanças do passado, que eu encontro nelas o consolo. E como ele reage então, uma vez que ele lembra da palavra de Deus, com aqueles que estavam perturbando a vida dele? Olha o que ele diz. Versículo 53. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Fui tomado de uma ira, um termo que pode ser traduzido também por uma indignação tremenda. Veja, é muito curioso, porque a Bíblia, quando a Bíblia orienta o nosso relacionamento com aqueles que não são crentes, inclusive zombam do cristão, a ponto de poderem chamados de inimigos do cristianismo, né? Sabe, aqueles que estão constantemente zombando, querendo que as pessoas caiam, e não querem mesmo, e zombam do nome de Jesus e tudo mais. A Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos. A gente sabe que a gente precisa amar essas pessoas. E, na medida do possível, fazer o bem como uma espécie de um testemunho para, quem sabe, alcançá-lo. Por outro lado, isso deve causar em nós uma indignação. Isso deve causar em nós uma ira santa. Porque, no fim das contas, quem está sendo ofendido nisso tudo é Deus e a sua palavra, a sua honra. Quando nós encontramos pessoas zombando do cristianismo, ou zombando dos cristãos, ou zombando da igreja, no fim das contas eles estão zombando do próprio Deus. E isso deve causar em nossos corações uma indignação, uma ira santa pelo nome de Deus. Você não fica indignado quando as pessoas zombam de Deus. É bem provável que você fique indignado quando as pessoas zombam de você mesmo. Se a nossa preocupação não está com Deus e o seu nome, a preocupação vai estar comigo mesmo e com o meu nome, com a minha fama, com a minha reputação. E aí eu fico bravo, zangado, quando eu descubro que estão falando mal de mim. Mas muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo piadinha de Deus e relevo isso e falo, é só uma piadinha, é só um comentário, é só uma zombaria, é só algo. Agora, toda vez que nós nos preocupamos com Deus e o seu nome,
e ficamos irados e indignados com isso, nós não estamos nem aí para o nosso nome, para a nossa dignidade, como se tivéssemos alguma para defender, com a nossa reputação. O que nós estamos preocupados de fato é com o nome de Deus. E isso na Bíblia é uma ira santa e justa. Talvez o maior exemplo disso, talvez não, o maior exemplo disso que nós temos nas Escrituras é o próprio Cristo. Quando ele foi zombado, cuspido na sua cara, quando foi levado lá para a cruz, zombaram dele, colocaram uma coroa de espinho, a Bíblia fala que ele, como uma ovelha muda, não abriu a sua boca diante dos seus tosqueadores. Era contra ele não revidou. Mas ele chegava diante dos fariseus, que não só estavam longe do reino de Deus, mas também prejudicando as pessoas de chegar no reino de Deus, e aí ele não chega com flores para essas pessoas. Pelo contrário, ele olha nos olhos delas e diz: raça de víboras. Jesus chega com palavras duras para essas pessoas. Aí quando ele entra no templo e encontra lá um comércio onde deveria ser uma casa de oração, uma casa de um relacionamento com Deus, ele não chega lá dizendo: gente, tudo bem, depois que vocês terminarem as suas vendas aí, por favor, vocês poderiam tirar. Não, o que a Bíblia diz é que ele chega revirando as mesas, indignado com aquela situação. Porque quem estava sendo ofendido ali era Deus, a sua casa, e o lugar onde era para ser chamado casa de oração, de um relacionamento com Deus. Veja, quando Jesus era ofendido pessoalmente, ele ficava quieto. Mas quando era contra o reino de Deus, contra Deus, ele se indignava e se irava. E é exatamente isso, a ira, essa ira do salmista, e deve ser a nossa ira, a nossa indignação. Veja que a Bíblia nos ensina a como, inclusive, lidar com estes nossos sentimentos. Você tem que ficar irado, mas ficar irado no momento certo. Você tem que engolir, mas engolir no momento certo. Engula quando for contra você mesmo, mas fique irado, indignado, quando Deus e a sua palavra, o seu reino, está sendo ofendido. O salmista diz: fui tomado de uma ira tremenda, de uma indignação por causa desses ímpios que rejeitaram a tua lei. Veja que o motivo da ira dele não é porque estavam zombando dele, embora ele disse isso lá em cima. Ele falou: essas pessoas zombam de mim constantemente. Mas o motivo da sua ira e da sua indignação não é por causa dele mesmo, porque estava zombando dele. Porque assim, se estivesse zombando de outro, então tudo bem. Não, é porque esses estão zombando da palavra de Deus, estão se afastando da palavra de Deus. E nós sabemos qual é o fim de uma sociedade que se afasta da palavra de Deus. Por outro lado, se o salmista demonstra ira por aquelas pessoas, uma indignação contra aquelas pessoas, olha qual é o seu relacionamento com a palavra de Deus. Versículo 54. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Parece contraditório, né? Parece estranho, porque no versículo ele está falando de uma ira, de uma indignação, e parece que o tom muda totalmente. Porque quando a gente imagina alguém cantando a palavra de Deus durante a sua peregrinação, você não imagina alguém irado, alguém revoltado, alguém indignado. Você já imagina alguém contente, alegre, cantando enquanto caminha. Tipo os Smurfs. Para quem é da época dos Smurfs. Para quem não foi, perdeu. Não vai lembrar disso, né? Mas sabe, cantando enquanto está lá peregrinando, né? Então, os mais novos estão até agora tentando assim, né? O quê? Acho que saiu recentemente um filme, não saiu? Para atualizar o pessoal da geração dos 2000 para frente. Aí, né? Quando você imagina um cântico, alguém cantando e peregrinando, você já não pensa mais em indignação. Veja como o salmista, ele aprende a lidar com as suas emoções, com os dilemas da nossa alma de maneira correta. Para aqueles que zombam, ira e indignação. Mas quando eu estou diante da palavra de Deus, agora eu canto. Ela é digna de estar na minha boca, de pronunciá-la, de ocupar os meus lábios enquanto eu lembro que eu estou aqui numa
peregrinação. É bem provável que quando o salmista está dizendo isso, lembra que quem escreveu o Salmo 119 era um sacerdote, e ele comandava, guiava a peregrinação até o templo no momento de adoração. E eles, de fato, literalmente iam cantando alguns salmos, chamados de salmos de peregrinação, ou o Cântico dos Degraus, talvez na sua Bíblia tenha ali, que são justamente esses cânticos de peregrinação, enquanto eles cantavam e subiam lá as escadarias do templo para adorar a Deus. Agora, nós também estamos aqui numa peregrinação. Pedro vai dizer isso para a gente, Tiago vai dizer isso, que a nossa vida aqui é passageira, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros nessa vida. E é justamente esta lembrança de que a vida aqui é de passagem, mas algo tem para nós lá para frente, que vai durar para todo sempre, que faz com que ignoremos ou fiquemos irados contra essas pessoas, mas devotemos todo o nosso coração a Deus e a sua palavra. É justamente a palavra de Deus que é digna de estar em nossos lábios. Mas isso só vai acontecer se você se lembrar das ordenanças de Deus. Sabe quando você acorda no meio da noite? Quem tem filho acorda com mais frequência no meio da noite. Geralmente acontece alguma coisa muito inesperada, né? Dependendo do horário da madrugada, seu coração vai lá e você fala assim, você quase morre e volta, né? Quando acorda de madrugada. Quando você acorda de madrugada e lembra de alguma coisa, já aconteceu isso com você? Você acordou no meio da noite com algo na cabeça, um filme que você estava vendo, um seriado, uma música. É interessante como a nossa mente faz com que a gente lembre de coisas que a gente está vivenciando nas nossas vidas, a gente nem está pensando às vezes nisso, mas isso vem na nossa mente, não só à noite, mas às vezes você está lá tomando banho, correndo, alguma coisa, e a sua mente, o seu consciente, joga isso para a sua mente. E é justamente isso que o salmista vai dizer. Olha só, no versículo 55. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Ou seja, a palavra não era só digna de estar em seus lábios, mas agora também é digna de ser obedecida. Porque a palavra tem ocupado a sua mente, a sua memória, o seu coração, a ponto de estar na ponta dos seus lábios durante a noite, a ponto dele cantar a palavra de Deus e a ponto agora dele obedecer a palavra de Deus. O que eu acho interessante nesse salmo é que o salmo começa falando sobre sofrimento e zombaria e insultos que ele está recebendo, mas parece que quando a atenção dele vai se voltando para a palavra de Deus, você já não vê mais nenhum orgulhoso, nenhum arrogante, ninguém que está zombando dele. Agora a atenção dele volta totalmente para a palavra de Deus, e porque ele lembra da palavra de Deus, ele canta, ele obedece, ele está sempre com a palavra na sua mente. E cadê aquele zombador? Cadê aquele arrogante? Cadê o sofrimento? Cadê os problemas da vida? Veja, ele não está ignorando os sofrimentos, ele não está dizendo que os sofrimentos não existem. Ele falou no começo do salmo. Mas quando a promessa, a aliança de Deus vivifica a nossa alma, o que nós encontramos na nossa mente, no nosso coração, nos nossos lábios, é a palavra de Deus. São as verdades que Deus tem para nós. Nós lembramos que somos peregrinos, que Deus nos prometeu uma habitação celestial para todos sempre. E isso é digno de ser cantado, isso é digno de ser lembrado, e isso é digno de ser obedecido. Isso era tão constante na vida do salmista, que ele termina este salmo dizendo assim, no versículo 56. Esta tem sido a minha prática, ou este tem sido o meu hábito. Quando a gente pratica muito alguma coisa, isso vira um hábito em nossas vidas. Sabe quando você aprendeu a dirigir? Ontem a Elisa perguntou isso para mim, o que já começa a dar tremedeira, porque é sinal que ela está crescendo, né? E já começa a se interessar por algumas coisas. Fala, calma, você tem 10 anos ainda. Como a gente aprende a dirigir? É quando você aprendeu a dirigir. E aí a gente lembra quando tinha lá 17, 18 anos, você fala, gente, eu não vou conseguir pisar na embreagem. Daqui a pouco isso vai virar relíquia, né? A gente sabe disso, né? Não vai existir mais, mas para aqueles que só têm carro automático, saiba que um dia, né?
Os carros não existiam antes. Então você precisava da embreagem, no freio, acelerador. Você fala, gente, tem 2 pés e tem 3 pedaços, o que eu vou fazer aqui? Aí você tem que dar marcha exatamente no momento que pisa, e lembrar de ligar a seta, sabe, é tanta coisa que você fala assim, todo mundo passa por isso, fala assim, como eu vou fazer tudo isso ao mesmo tempo? E é bem provável que hoje a gente sai da nossa casa, vem para a igreja e nem lembra de tudo aquilo que a gente fez, porque virou um hábito em nossas vidas. Quando nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus, lembrando da palavra de Deus, cantando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, a conclusão de tudo isso, a missa diz, esta tem sido a minha prática, isso virou um hábito para a minha vida. Isso é tão comum que é bem provável que você encontre ele peregrinando e cantarolando a palavra de Deus. Não porque ele tem que ficar forçando a lembrar da palavra, mas justamente porque isso virou um hábito em sua vida. É comum para ele cantar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Esta tem sido a minha prática, obedecer os teus preceitos. Irmãos, que bom se a gente pudesse falar isso. Que bom se a minha prática, o meu hábito de vida e o seu hábito de vida fosse o hábito da obediência. E para isso nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. E para nos lembrar da palavra de Deus, nós precisamos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Deixa eu terminar lendo com vocês João, capítulo 14. É uma dessas promessas que o salmista disse aqui, que nós temos nas Escrituras. João capítulo 14, e versículo 26. Jesus está dizendo isso para os discípulos, porque eles iam precisar disso quando viesse o livro de Atos para frente. Mas nós também precisamos disso. E recebemos esse mesmo conselheiro, o Espírito Santo. O texto diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Irmãos, se nós lembramos da palavra de Deus em nossas vidas, isso não é por causa da nossa boa memória, por causa da nossa boa prática e treino, mas é por causa da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, se você está com dificuldade de lembrar da palavra de Deus durante o seu dia, especialmente nos sofrimentos em que nós necessitamos e muito das palavras e da promessa de Deus. O que o texto diz aqui é que o Espírito vai nos fazer lembrar daquilo que Jesus disse, da palavra de Deus, e não colocar em nossa mente algo que nós nunca lemos. Então, em primeiro lugar, comece a ler e meditar na palavra de Deus. Tire um tempo diário para a leitura da palavra e propositadamente fazer aquilo que o William desafiou aqui, a decorar trechos da palavra que possam te ajudar em momentos. Mas, além disso, clame pela atuação do Espírito que habita em nós. Porque Jesus mesmo disse, prometeu que o Conselheiro, o Espírito Santo, faria com que os discípulos lembrassem de tudo aquilo que ele falou. E do mesmo jeito, o Espírito traz à nossa mente, vem à nossa mente aqueles trechos em que mais precisamos nos momentos de dificuldade quando nós estamos passando. Então, se esta é a sua dificuldade, clame pela atuação do Espírito em sua vida, para que ele lembre você, lembra da palavra, lembra da promessa, lembra da realidade do céu, lembra que você é peregrino aqui desta terra. Nós precisamos nos lembrar da palavra de Deus. E uma vez que nós nos lembramos da palavra de Deus, cante a palavra e obedeça a palavra. Que a palavra não fique só nas nossas mentes, mas seja externalizada por meio dos nossos lábios, em louvor, em cântico e em gratidão a Deus, e também por meio das nossas ações, em obediência humilde à palavra de Deus.
Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém.